Olá, estamos começando mais uma conferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Cursos de hoje é Panorama do Processo de Conhecimento em Primeiro Grau de Jurisdição. O conferencista de hoje é o professor Magno Federici Gomes, desta quinta disciplina deste curso de especialização em Direito Processual Civil. O professor Magno Federici Gomes é doutor em Direito pela Universidade de Deusto, na Espanha, mestrando em Educação pela PUC Minas, professor adjunto da disciplina de Direito Processual Civil 2 e coordenador do Serviço de Assistência Judiciária da PUC Minas São Gabriel, professor titular da Faculdade de Direito Padre Arnaldo Jansen, advogado militante. Esta videoconferência faz parte do curso de especialização à distância de Direito Processual Civil. Professor Magno, é um prazer recebê-lo aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Oi, Rosane. Saiba que é um prazer estar aqui. Hoje nosso tema vai ser Panorama do Processo de Conhecimento em Primeiro Grau. Nós temos pouco tempo e um assunto enorme para falar. Então, eu não tenho a intenção de esgotar o tema, mas apenas de apresentar os pontos mais importantes relacionados ao processo de conhecimento em primeiro grau. Quando a gente fala de processo de conhecimento, a gente sabe que o processo de conhecimento serve para declarar a existência ou a inexistência de um direito. E a pretensão final é aplicar esse direito material ao caso concreto, ou seja, o abstrato da lei ao caso concreto. No processo de conhecimento, principalmente em primeiro grau de jurisdição, ele se subdivide em dois tipos de procedimento. O procedimento comum, então, ele é composto pelo procedimento ordinário e pelo procedimento sumário. E hoje nós vamos tentar falar sobre os dois procedimentos. Começando pelo procedimento comum ordinário, nós temos que ele se inicia pela petição inicial. E a petição inicial tem que respeitar todos os requisitos do artigo 282, entre eles endereçamento ao juízo competente, nome e qualificação das partes, fatos e fundamentos jurídicos do pedido, pedido e todas as suas especificações, requerimento de citação e prova e, por fim, o valor dado à causa. O endereçamento é a forma de descrever e indicar qual é a competência para o julgamento da causa, qual é o juízo competente para conhecer e julgar aquele determinado pedido. Essa competência ela pode ser absoluta e, portanto, improrrogável, e ela pode ser relativa e, dessa forma, prorrogável. A competência absoluta é aquela em razão da matéria, da pessoa e funcional. E a competência relativa é aquela em virtude do território e do valor de causa. Essas normas de competência estão previstas no Código de Processo Civil, no artigo 94 e seguintes. E nós temos que a regra geral é a do foro de domicílio do réu. Feito isso, nós temos que indicar quais são os autores e quais são os réus da demanda. E quando a gente fala de autor e réu, tem que ter o nome completo e a qualificação completa. De acordo com a instrução da Corregedoria do Estado de Minas Gerais, nós temos que tem que ser apresentada a nacionalidade, o estado civil, a profissão, o RG ou o CPF e o endereço completo de ambas as partes. Feito isso, passa-se aos fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido são as causas de pedir. De onde a gente vai tirar essas causas de pedir? Do próprio direito material. Então, se a gente está falando, por exemplo, numa ação de alimentos, nós temos que pensar que o artigo 1694 do Código Civil fala que os parentes podem exigir uns dos outros alimentos para sobreviver. E além desse artigo, a gente sabe também que o artigo 1699 fala que os alimentos devem ser fixados dentro da possibilidade de quem presta e da necessidade de quem pede esses alimentos. Então, quando a gente fala de uma ação de alimentos simples, nós temos três causas de pedir. Primeiro, a relação de parentesco. Segundo, a necessidade de quem pede os alimentos. E terceiro, a possibilidade de quem vai pagar esses alimentos. Depois disso, nós temos o pedido da petição inicial. E o pedido da petição inicial é o coração da inicial. E ela demonstra a natureza jurídica da posterior sentença a ser
proferida pelo MM juiz, que julga daquela causa. Então, o que nós estamos falando? Numa ação de alimentos, o pedido vai ser sempre condenatório e vai ser uma prestação mensal e sucessiva, de acordo com as causas de pedir antes apresentadas. Às vezes, esse pedido ele pode ser acumulado, como, por exemplo, no caso de acumulação em custas processuais e honorários de sucumbência. A gente sabe que as custas processuais e os honorários podem ser um pedido implícito na petição inicial. Contudo, caso seja apresentado explicitamente, tornou-se então um pedido cumulado. O requerimento de citação também é de extrema importância, porque é no requerimento de citação que se indica qual o procedimento que se deseja. Numa ação de alimentos, a gente sabe que aplica-se a Lei 5.478 de 68 e é um processo de conhecimento de rito especial, de procedimento especial, onde se cita a parte contrária por AR com aviso de recebimento para comparecer numa audiência de conciliação, instrução e julgamento e apresentar resposta, caso não haja acordo. Apresentada a resposta, haverá a possibilidade também de se instruir o processo, ouvindo-se o depoimento pessoal de ambas as partes, do representante do autor ou do próprio autor e do réu. Passa-se ao oitivo de testemunhas, alegações finais orais e o juiz pode estar habilitado a proferir a sentença imediatamente em audiência. A gente sabe que a prova ela não pode ser protestada na petição inicial. Ela tem que ser efetivamente requerida. Então, quando o autor ajuiza a petição inicial, ele já indica todas as provas que ele pretende, evitando assim uma posterior fase que a gente chama de fase de especificação de provas. E essa fase de especificação de provas só seria admissível, de acordo com o Código de Processo Civil, na hipótese de revelia do réu, ou quando, nessa hipótese de revelia, não ocorrerem os efeitos da revelia, ou seja, naquelas causas de interesse público ou quando faltar algum documento indispensável ao ajuizamento da causa. O valor da causa, sem dúvida nenhuma, é o proveito econômico pretendido pelo autor, e no caso da ação de alimentos, seria 12 vezes o valor da pensão pleiteada. Agora, eu comecei essa lição apresentando um procedimento especial, que seria o de ação de alimentos, mas não é o caso. Por quê? Nosso tema tratado aqui é o procedimento comum ordinário e sumário. E as causas de procedimento ordinário são aquelas residuais, são aquelas em que não estão previstas no artigo 275, inciso 1º, cujo valor é inferior a 60 salários mínimos, ou nas outras hipóteses, independentemente do valor, do artigo 275, inciso 2, como, por exemplo, uma cobrança de condômino, em face de condomínio em face de condômino, num acidente de trânsito e assim por diante. Então, o que nós temos? Qualquer procedimento especial também não seria tema dessa aula de hoje, como, por exemplo, uma ação de reintegração de posse, manutenção de posse de força nova, ou uma ação de uso capião, inventário e assim por diante. Então, se a gente fala, por exemplo, numa ação de cobrança de R$100.000, em virtude de um empréstimo não comprovado documentalmente ou com um simples recibo de depósito no banco, esse procedimento terá que ser o comum ordinário. E ajuizado esse processo, ele é encaminhado a um juiz. E ele vai ser ajuizado se a pessoa ré, se a parte ré não for nenhuma pessoa jurídica especial ou não for uma fazenda pública, o juiz competente para conhecer é o juiz da vara civil do foro de domicílio do réu. Ajuizada essa petição, os autos são concluídos ao juiz. E o juiz tem várias possibilidades. A primeira é determinar a emenda da inicial de acordo com o artigo 284. E essa emenda da inicial, ela é necessária quando o juiz verificar que a causa não possui todos os documentos necessários ao seu ajuizamento. Ou quando, mesmo com todos os documentos necessários ao ajuizamento, ela não preenche os requisitos do artigo 282, a petição inicial. Falta algum pedido, ou a petição inicial aparentemente apresenta-se inepta, então deve-se dar uma oportunidade ao autor para emendar essa inicial, evitando assim que a causa venha a ser extinta posteriormente por inépcia. O segundo caso seria o caso, por exemplo, do juiz verificando alguma hipótese do artigo 295, indeferir a petição inicial. Nessa hipótese de indeferimento automático da inicial, ensejaria uma sentença que extingue o feito sem resolução de mérito. Essa extinção sem resolução de mérito, ela
é passível de um recurso que a gente já estudou na unidade 1, na nossa unidade 5, né? Unidade 5 da disciplina 5, que é uma apelação do artigo 296. Essa apelação autoriza o juiz de retratação, no prazo legal. Como regra geral do artigo 295, é dispensável a citação do réu para contrarrazoar esse recurso. Contudo, eu me afilio à teoria de que, caso essa sentença seja, por exemplo, de extinção do feito por prescrição ou por decadência, eu entendo que essa sentença ela pode fazer coisa julgada material. E podendo fazer coisa julgada material, a apelação, uma vez interposta e efetuado um juízo de retratação negativo, deveria se determinar a citação do réu para contrarrazoar o recurso, já que ele tem interesse na manutenção de uma coisa julgada material, já que ele nunca mais vai poder ser cobrado por aquela dívida. A terceira hipótese é quando há um requerimento de tutela antecipada na petição inicial. Esse requerimento de tutela antecipada, ele está sujeito aos requisitos da lei, e são 3. O primeiro é a verossimilhança das alegações da petição inicial. O que a gente entende por verossimilhança é aquela prova documental que consta na petição inicial. A possibilidade de ineficácia da decisão final, ou seja, que em virtude da demora na prestação jurisdicional, o direito da parte autora venha a perecer. Esse requisito de possibilidade de ineficácia da decisão final, ele pode ser substituído pelo manifesto propósito protelatório do réu, se no curso da demanda ele vier a atrasar o feito e apresentar estratégias para prolongar a demanda mais do que necessário. Em qualquer caso, primeiro requisito, verossimilhança. Segundo, ineficácia, que pode ser substituída pela possibilidade de manifesto propósito protelatório do réu, tem que ter o terceiro requisito. E o terceiro requisito é a reversibilidade da medida. Ou seja, aquela decisão que foi deferida in liminis litis, ou seja, no início da lide, sem a citação da parte contrária, ela pode ser revogada e retornar as partes ao estado anterior. Agora, o mais comum é quando o autor, o juiz, ao receber a petição inicial, ele determina a citação da parte contrária. Se ele determina a citação da parte contrária, os autos retornam à Secretaria do Juízo para se expedir um mandado de citação. A gente sabe que a citação, por regra, é uma citação por AR. Mas nas hipóteses do artigo 222 do Código de Processo Civil, a citação tem que ser por mandado e por oficial de justiça. Entre elas, um processo de execução, contra a fazenda pública e assim por diante. Caso o autor não peça essa citação por AR, pelo correio com aviso de recebimento, em mãos próprias, no processo civil é mãos próprias. Aqui não se admite a citação por legitimidade ou por aparência, como na Justiça do Trabalho. Caso ele requeira a citação por oficial de justiça, expede-se mandado, o oficial de justiça comparece à casa do réu, providencia a citação, lendo o mandado de citação, e certifica o recebimento da citação, ou a não assinatura do réu, o que independe, ou seja, o que não gera efeitos nenhum. Porque se o oficial de justiça certifica que ele foi citado, dispensa a assinatura do réu. Ora, nós sabemos que a citação ainda pode ser feita por carta precatória, quando em outra comarca, de jurisdição diferente daquele do juiz, pode ser também por carta rogatória, em outro país. Feito isso, e juntado aos autos o mandado de citação devidamente cumprido, tá? Quando ele é feito pessoalmente, e dispensando-se aquelas hipóteses de citação por hora certa, em que há uma presunção de citação, ou naquelas citações por edital, feita diretamente no Diário Oficial, o réu tem o prazo de 15 dias para responder à ação. E esse prazo de 15 dias, a gente sabe que é um prazo peremptório, e ele deve ser cumprido e contado a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido. A resposta compreende uma série de medidas. A primeira resposta é a contestação. E quando a gente fala de contestação, cabe ao réu, ao apresentar a resposta à contestação à petição inicial, impugnar precisamente todos os fatos da petição inicial.
sob pena de se decretar os efeitos da revelia, que é o que a gente chama de ônus da impugnação especificada de cada fato. Essa obrigação, ou esse ônus processual, não é cabível ao Ministério Público, ao defensor público ou dativo, quando ele é nomeado como curador especial do réu citado por edital ou do réu citado por hora certa, que não constitui procurador nos autos. Além da contestação, é possível ao réu apresentar uma reconvenção no procedimento comum ordinário. A reconvenção nada mais é do que um contra-ataque do réu ao autor dentro dos próprios autos. Como requisitos da reconvenção, nós temos, primeiro, que haja identidade de procedimentos, ou seja, que seja o procedimento comum ordinário. Segundo, que haja conexão entre a reconvenção e o pedido inicial do autor. Terceiro, que sejam as mesmas partes. Então, é muito comum a gente ter, num processo de, por exemplo, anulação do casamento, o réu, ao contestar esse pedido, apresentar reconvenção pedindo separação litigiosa, já que não há mais possibilidade de convívio harmonioso entre as partes. Além da reconvenção, é possível ao réu também apresentar incidentes processuais. E esses incidentes processuais são todos distribuídos por dependência ao processo principal. Nesses incidentes processuais, nós temos a primeira hipótese, a que a gente chama de exceção declinatória de foro. A exceção declinatória de foro é alegar que a ação foi ajuizada no local errado, pois a regra era o foro de domicílio do réu, por exemplo. Então, é necessário que o réu apresente a exceção de incompetência ou declinatória de foro para que, em apenso, o juiz decida qual é o juízo competente. Porque quando a gente fala de uma competência territorial, a gente sabe que essa competência ela é relativa e, portanto, prorrogável. Caso não seja apresentada a exceção declinatória de foro, o juiz que era incompetente torna-se competente e ele vai julgar a causa normalmente. Seria uma hipótese, então, de uma nulidade relativa, já que o réu tem que alegar na primeira oportunidade que ele tem para falar nos autos, sob pena de preclusão. A segunda exceção seria uma exceção de suspeição, quando o juiz é amigo íntimo da parte. Você está impugnando o juízo. E também essa exceção de suspeição, ela é autuada em apenso, em autos apartados. Essa autuação em apenso determina a remessa dos autos, pelo menos, da exceção de suspeição ao próprio juiz, para ele declarar se ele se entende suspeito ou não. Se ele não se entender suspeito, o processo principal fica suspenso até a decisão final da exceção de suspeição. E os autos são remetidos ao tribunal, hierarquicamente superior ao juiz, para decidir se é ou não caso de suspeição, previsto no artigo 135 do Código de Processo Civil. Existe a possibilidade também de exceção de impedimento do juiz. E o juiz impedido é aquele que é parte na causa. E as outras hipóteses de impedimento do juiz estão no artigo 134 do Código de Processo Civil. Então, no caso de impedimento, nós estamos diante de uma nulidade absoluta. E a nulidade absoluta, ela não é preclusiva. Mas o procedimento da exceção de impedimento é o mesmo da exceção de suspeição. A única diferença é que um gera nulidade relativa e o outro gera nulidade absoluta. E a nulidade relativa está sujeita à preclusão. Existe possibilidade ainda do réu, no prazo de resposta, apresentar o que a gente chama de impugnação ao valor de causa. Quando ele impugna o valor dado pelo autor à causa, ou seja, o proveito econômico. Isso é muito comum quando o autor não é beneficiário do benefício da justiça gratuita e atribui um valor ínfimo a uma causa, por exemplo, nessa ação de cobrança. Se a ação de cobrança é de R$100.000, o valor de causa seria R$100.000. E o autor, ao declarar que essa causa tem valor de R$1.000 ou de R$500, para fins exclusivamente de alçada, ele está burlando principalmente as custas processuais, porque ele está querendo pagar bem menos do que ele deveria, e ele está tentando se evadir de uma eventual condenação a superior na sentença. E essa condenação seria com relação aos honorários de sucumbência, fixados de acordo com o artigo 20, que é de 10% a 20% do valor da condenação.
Além dessa exceção, dessa impugnação ao benefício, ao valor da causa, existe a possibilidade também da impugnação ao benefício da justiça gratuita. Quando o réu alega que o autor tem condições econômicas de pagar as custas processuais e os honorários. E, nesse caso, a impugnação ao benefício da justiça gratuita também vai ser autuada em apartado, em apenso. Apresentadas, então, as possibilidades de resposta. Nós temos contestação, reconvenção, contra-ataque. Nós temos ainda os incidentes processuais. Entre eles, nós temos exceção de suspeição, exceção de impedimento, exceção declinatória de foro, impugnação ao valor de causa e impugnação ao benefício da justiça gratuita. Feito isso, os autos deveriam ir conclusos ao juiz, para o juiz verificar se é hipótese ou não de apresentação de uma impugnação à contestação. A impugnação seria cabível em duas hipóteses. Quando o réu alega em sua contestação alguma das hipóteses do artigo 301, ou seja, o que a gente chama de preliminares. E feito isso, deve-se abrir vista de 10 dias para o autor impugnar a contestação. A segunda hipótese de apresentação de impugnação seria quando o réu, ao apresentar a contestação, ele alega um fato modificativo ou extintivo do direito do autor, ou seja, ele inverte um ônus de prova para si. Nessa hipótese de inversão do ônus de prova para si, é necessária a impugnação, porque o autor pode se manifestar sobre essas hipóteses que foram alegadas pelo réu e, além disso, juntar novos documentos. Exemplo clássico de inversão de ônus de prova. A autora ajuiza a ação, alegando que emprestou dinheiro ao réu no valor de R$100.000, e o réu não devolveu. Uma defesa direta do réu seria ele alegar: olha, não houve empréstimo. E se não houve empréstimo, o ônus de provar a existência ou não do empréstimo, do mútuo, seria do próprio autor. E caso ele não comprove, ele perderá a demanda. Contudo, se o réu, ao responder a demanda, a ação, ele alega que é verdade, houve um empréstimo, mas eu já devolvi, ele inverte o ônus de prova para si, porque a prova de quitação fica exclusiva a ele. Tá? Cabe exclusivamente a ele. E se ele não comprovar, em virtude das regras de ônus de prova, quem vai perder é o próprio réu, independentemente da prova ou não da existência desse empréstimo. Feito isso e apresentada a impugnação, que tem prazo de 10 dias, é possível também abrir-se vista para contestar a reconvenção. A reconvenção é uma petição feita dentro dos próprios autos, no protocolo, e é simultânea à contestação. Então, primeiro se apresenta a contestação por parte do réu e a reconvenção depois, mas logo depois. O que não pode acontecer é o réu apresentar a contestação hoje e dentro de 2, 3 dias apresentar a reconvenção. Porque poderia incidir dois tipos de preclusão. Primeiro, a preclusão temporal, se a reconvenção estiver fora do prazo, que é a perda do direito de praticar determinado ato pelo decurso do prazo, ou a preclusão consumativa, já que a reconvenção deve ser feita imediatamente, deve ser protocolizada imediatamente depois da contestação. Se foi apresentada a reconvenção, é necessário, pelo princípio do contraditório da ampla defesa, abrir-se vista ao autor para contestar a reconvenção. E todo o ônus que cabia ao réu também vai caber ao autor na contestação dessa reconvenção. A reconvenção é uma petição inicial. A única diferença é que ela é feita dentro dos próprios autos. Quando foi apresentada contestação e reconvenção, e havendo a necessidade de impugnação à contestação antes apresentada, seria conveniente ao juízo abrir um prazo de 15 dias para contestar a reconvenção e para impugnar a contestação, apesar da lei declarar que o prazo da impugnação é de 10 dias. Porque senão nós vamos ter um problema sério. Qual? Abriu-se vista ao autor e ele tem prazo de 10 dias para impugnar a contestação. Mas ele também vai ter prazo de 15 dias para contestar a reconvenção. Então, para evitar essa confusão, seria interessante abrir um prazo automático de 15 dias para ele realizar os dois atos processuais. Apresentada impugnação
à contestação e contestação à reconvenção, e se o autor inverter o ônus de prova da reconvenção, também vai ser necessária a abertura de impugnação, de vista para impugnar, a contestação à reconvenção, também no prazo de 10 dias. Então, vamos fazer uma síntese de tudo. Primeiro, autor ajuiza a petição inicial ao juiz. O juiz recebe, determina a citação da parte contrária. A parte contrária citada tem que contestar e responder a ação no prazo de 15 dias. Se for apresentado só contestação e nenhum outro incidente, abre-se vista para impugnar somente quando houver alguma alegação de artigo 301 ou quando o réu inverteu o ônus de prova para si, mediante uma defesa indireta. Apresentada a impugnação à contestação, encerra-se a fase instrutória do processo de conhecimento, segundo o procedimento comum ordinário. Encerrada a fase instrutória, inicia-se a outra fase, a próxima fase do processo de conhecimento, pelo rito ordinário, que é a fase do saneamento. Na fase do saneamento, os autos são conclusos ao juiz, e o juiz pode tomar uma série de medidas diferentes. A primeira medida cabível seria o juiz verificando que a causa não preenche todas as condições de ação ou algum dos pressupostos processuais, ele pode extinguir o feito sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267. Contudo, se a causa tiver preenchido todas as condições de ação, ou seja, todos os requisitos necessários à viabilidade da ação, e contiver todos os pressupostos processuais, ou seja, aqueles requisitos necessários ao desenvolvimento regular do processo, o juiz pode julgar antecipadamente a lide em duas hipóteses. Primeira hipótese, quando a causa versar de questão exclusivamente de direito, ou versando de questão exclusivamente de direito e de fato, já estiver em condições de imediato julgamento. Exemplos dessa primeira hipótese. Nós temos as hipóteses de expurgos inflacionários em FGTS. Por exemplo, a prova é exclusivamente documental e comprova-se mediante o extrato da conta fundiária. Esse extrato é juntado na petição inicial e todos sabemos que, em virtude do plano Bresser, Collor, Verão, existe o direito aos expurgos inflacionários, já que não foram dados ou outorgados os índices de correção adequados quando da vigência desses planos econômicos. Segunda hipótese de uma causa que verse questão exclusivamente de direito, ou sendo de direito de fato esteja apta a julgamento imediato da lide, julgamento antecipado. Um divórcio por conversão. No divórcio por conversão, cabe à parte que apresentou a petição inicial juntar um documento, que é a certidão de casamento com a separação judicial averbada. Se passou o prazo de 1 ano da decretação da separação judicial do casal, o juiz pode, independentemente de audiência, julgar procedente pedido do autor e decretar o divórcio do casal. Esse divórcio por conversão, porque o divórcio direto, todos sabemos, que precisa de prova testemunhal da separação fática por mais de 2 anos. E o que nós temos? A segunda hipótese de julgamento antecipado da lide é quando ocorre a revelia do réu. Ou seja, o réu citado, pessoalmente, não responde à demanda. O juiz não é obrigado a julgar procedente o pedido do autor na hipótese de revelia. Ele pode analisar os documentos constantes do feito e, se ele formar o convencimento fundamentado que o autor tem a razão do que se pleiteia, ele pode julgar procedente o pedido em virtude da revelia. Terceira hipótese é ele marcar a audiência preliminar. A audiência preliminar é uma audiência que, na prática, se chama de audiência de conciliação. Essa audiência preliminar ela é cabível nas hipóteses de direitos patrimoniais disponíveis. E quando o juiz entende que há possibilidade de acordo. Existe uma discussão séria sobre a facultatividade ou não dessa audiência preliminar. Particularmente, eu entendo que é uma obrigação, em virtude do nosso princípio da celeridade processual. E essa intenção de tentar conciliar as partes e reduzir o litígio a um acordo, a uma transação, é uma obrigação do juiz. Agora, é muito comum
o juiz marcar uma audiência preliminar ou de conciliação em algumas ações de direitos indisponíveis, entre elas uma ação de investigação de paternidade. Por que o juiz marca essa audiência preliminar de conciliação numa audiência de investigação de paternidade, se a paternidade é um direito indisponível? Seria interessante marcar essa audiência para tentar conciliar as partes com relação ao exame de DNA, ou seja, quem arcaria com as custas do exame de DNA. Se seria dividido, se seria rateado, ou se as partes não têm condição nenhuma de arcar com esse exame de DNA, então deve-se providenciar a expedição de um ofício ao convênio do NUPAD, junto ao Tribunal de Justiça, para se realizar essa perícia gratuitamente. Se houve acordo nessa audiência preliminar, o juiz reduz a termo esse acordo na ata de audiência e homologa o acordo mediante uma sentença de artigo 269, inciso 3, que a gente chama de sentença homologatória. É uma sentença que confirma a vontade das partes e ela resolve o feito com resolução de mérito. Se não foi obtido o acordo ou se o juiz não designou essa audiência preliminar, os autos foram concluídos ao juiz para proferir o que nós chamamos de despacho saneador. O despacho saneador não se reduz a uma simples decisão que designa uma audiência de instrução e julgamento. O despacho saneador é muito mais do que isso. É uma decisão interlocutória em que o juiz resolve as questões preliminares do feito, todas as questões preliminares, se foram alegadas na peça de resposta do réu, que verifica aonde deve incidir a prova. Como ele verifica isso? Mediante uma leitura analítica da petição inicial da resposta, verificando aonde está o litígio do feito, e defere ou indefere essas provas que foram requeridas pelas partes, tanto na petição inicial quanto na resposta. Ou seja, se não há fase de especificação de provas, diminui-se o tempo da demanda, e diminuindo-se o tempo da demanda, uma prestação jurisdicional mais célere e efetiva às partes. Se o juiz profere um despacho saneador adequado, ele evita problemas na audiência de instrução e julgamento. Por quê? Ele só vai produzir a prova que foi indispensável à instrução do feito. E ele não vai ficar produzindo provas que são desnecessárias, como, por exemplo, fatos notórios, ou, por exemplo, fatos incontroversos dentro do processo. Então, a prova deve incidir sobre os fatos controvertidos. E como o juiz, o magistrado, vai ter acesso a esses fatos controvertidos? Mediante a análise da petição inicial e da petição de resposta. É certo que o trabalho vai aumentar, sem dúvida, mas o processo será mais célere e efetivo para as partes. Proferido o despacho saneador, encerra-se a fase do saneamento. Então, nós temos aqui que na fase do saneamento o juiz pode tomar uma série de medidas. E eu vou repetir em síntese. Ele pode extinguir o feito sem resolução de mérito. Ele pode julgar antecipadamente a lide. Ele pode designar a audiência preliminar e realizar essa audiência preliminar. E ele pode, depois da audiência preliminar, ou diretamente antes dessa audiência preliminar, proferir despacho saneador, que é a decisão interlocutória aqui explicada. Encerrada a fase do saneamento, inicia-se a fase instrutória. E na fase instrutória é onde se coletam as provas. As provas serão colhidas, em regra, em audiência de instrução e julgamento, quando essa prova for oral. E ela pode ser feita também, pode ser uma prova pericial. Então, nós temos os seguintes tipos de prova. Depoimento pessoal das partes, quando requerido pelo autor ao réu, ou depoimento pessoal do autor, quando requerido pelo réu em sua peça de resposta. Se houver intimação prévia da parte, pode ser aplicada a confissão judicial, no caso. Então, o depoimento pessoal é requerido pela outra parte. E não existe possibilidade do autor pedir o próprio depoimento pessoal, porque não há possibilidade de colher a prova de si próprio. Contudo, se as partes não requererem o depoimento pessoal,
da parte contrária ou da contraparte, o juiz pode, em audiência, inclusive de ofício, determinar um interrogatório das partes. Dessa forma, o juiz está pleiteando a prova de modo a instruir o processo e formar o seu livre convencimento fundamentado. Além da prova do depoimento pessoal, a prova pode ser documental. A regra geral dos documentos é que os documentos são juntados na petição inicial e na resposta. E é o artigo 396. Contudo, é possível as partes juntarem documentos a qualquer tempo no processo, não para provar fatos antigos e pretéritos, só para provar fatos supervenientes. Ou seja, tudo aquilo que ocorreu após o ajuizamento da petição inicial e após a apresentação da contestação. Nesse caso, o juiz deverá, vendo o documento novo relativo a fato novo, abrir vista para outra parte, para que essa parte se manifeste sobre o documento. E esse prazo será de 5 dias. Existe possibilidade de incidente processual de falsidade documental, também processado em apenso. O que cabe alertar aqui é que, se a parte que não produziu o documento alegar falsidade de assinatura, o ônus de prova é daquela que produziu o documento, ou seja, aquela que juntou o documento dentro do processo. Com relação às testemunhas, é muito importante o prazo de juntada do rol de testemunhas. E o prazo de juntada do rol de testemunhas, está previsto no artigo 407 do Código de Processo Civil, é um prazo legal de 10 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Agora, aos juízes, sabemos que 10 dias antes da audiência é um prazo muito exíguo para se providenciar a intimação pessoal dessas testemunhas a comparecerem na audiência. Então, o juiz pode, por força do mesmo artigo 407, fixar um prazo judicial. O que é um prazo judicial? Fixado por ele mesmo, segundo o seu prudente arbítrio, para se juntar ao rol de testemunhas. Seria conveniente que esse prazo fosse designado no próprio despacho saneador. E se o juiz fixa, por exemplo, designa uma audiência para dentro de 6 meses e fixa o prazo para juntar ao rol de testemunhas 30 dias contados do despacho saneador, isso vai facilitar o serviço da Secretaria do Juízo. O que eu peço aos excelentíssimos magistrados é que tomem cuidado nesse prazo. Porque um prazo, às vezes, de 5 dias para juntar um rol de testemunhas contados do despacho saneador é um prazo por demasiado exíguo para a parte para conseguir se arrolar essas suas testemunhas. Mas se for uma oitiva de testemunhas por carta precatória, ele pode calcular de maneira diferente. 15 dias para as testemunhas por carta precatória e 30 dias para as testemunhas que vão ser ouvidas por este outro juízo. Seguindo. Proferido despacho saneador, pode ser realizada ainda a prova pericial. A prova pericial é a prova técnica, quando o juiz necessita de conhecimento específico para decidir a causa. Uma perícia contábil, por exemplo, uma perícia de engenharia, por exemplo, uma perícia médica ou psicológica sobre a parte. No caso de uma ação de cobrança, como é o nosso exemplo, seria talvez necessário, a prova pericial contábil. Mas, se for uma questão simples, de simples cálculo aritmético, é dispensável essa prova. E compete ao juiz, segundo seu prudente arbítrio também, deferir ou indeferir as provas desnecessárias à instrução do feito. E onde que ele defere essa prova é no próprio despacho saneador. Quando ele designa, ou ele entende que a perícia é necessária, no próprio despacho saneador ele nomeia o perito. E ele fixa um prazo para o perito apresentar o laudo pericial. Nomeado perito, no procedimento comum ordinário, abre-se uma vista de 5 dias para que as partes apresentem a quesitação pertinente. E além dos quesitos pertinentes, ela pode apresentar também um assistente técnico. Passado o prazo dado pelo juiz para a realização da perícia, o perito pode pedir a prorrogação do prazo se não foi suficiente para elaborar o laudo pericial. Mas se ele apresenta o laudo,
abre-se uma vista de 10 dias para as partes se manifestarem sobre o laudo. E as partes podem impugnar o laudo, pedindo uma nova perícia, ou elas podem pedir esclarecimentos do perito em audiência de instrução e julgamento. Se ela requerer o esclarecimento do perito, ela tem que apresentar desde já, nesse prazo de 10 dias da apresentação do laudo, os quesitos esclarecedores a serem respondidos pelo perito em audiência, que só deverá respondê-los se for intimado pessoalmente a comparecer nessa audiência. É possível também, nesse prazo de 10 dias da apresentação do laudo, que o assistente técnico venha apresentar o seu parecer. E o parecer vai ser juntado ao processo, nesse prazo de 10 dias. Esse prazo de 10 dias sobre o laudo é um prazo peremptório e preclusivo. Então, deve ser respeitado o prazo de 10 dias. Na audiência, ou antes da audiência de instrução e julgamento, ainda é possível a inspeção judicial. A inspeção judicial não é uma obrigação do juiz, é uma faculdade. Mas ela é bastante útil para se formar o convencimento fundamentado desse mesmo juiz. E a inspeção judicial é quando o juiz solicita um transporte do próprio fórum e comparece ao local de conflito para verificar a situação ali existente. É muito comum a inspeção judicial naqueles conflitos de terra. Quando, por exemplo, há uma reintegração de posse e há uma dúvida sobre os limites e confrontações de um determinado imóvel. Seguindo, realizadas as provas ou instruído feito com as provas que não são orais, ou seja, perícia, eventual inspeção judicial que é reduzida a termo e juntada aos autos esse termo, o juiz marca a audiência de instrução e julgamento, que pode ser designada automaticamente no despacho saneador. Na audiência de instrução e julgamento deve ser respeitada uma determinada ordem. A primeira ordem é a possibilidade de acordo. Tentar conciliar as partes. E realizado o acordo, reduz-se a termo e profere sentença homologatória, de 269, inciso 3. Se não houver o acordo, a ordem é a seguinte: esclarecimentos do perito. Se houve perícia e se houve requerimento com apresentação de quesito esclarecedor. Se não houve perícia ou não houve quesito esclarecedor, passa-se aos depoimentos pessoais das partes. Ou interrogatório, que são todos reduzidos a termo. Depois do depoimento pessoal das partes, é possível fazer ou ouvir as testemunhas. E a oitiva de testemunhas é indispensável a quase todos os processos. Tá certo que já ouvimos refrões jurídicos que testemunha é a prostituta das provas, mas uma testemunha bem ouvida, uma testemunha convincente, é indispensável à instrução do feito. Ouvidas as testemunhas do feito, que não precisam ser tantas, são 3 para cada fato, não é isso? O juiz dará a palavra aos advogados das partes, primeiro ao autor e depois ao réu. E esse é o prazo que a gente chama de prazo de alegações finais, que em regra, serão orais. 20 minutos para cada parte, prorrogáveis por mais 10 minutos. Esse prazo de meia hora quase nunca é cumprido na prática. Por quê? Costuma o advogado chegar na sala de audiência e falar: reitero os termos da inicial. E o advogado réu chega também claramente e fala: reitero os termos da resposta. E consta-se em ata. Mas um advogado que tiver cuidado, ele pode bater e ele deve falar, no máximo em 5 minutos, sobre a questão do ônus de prova, do artigo 333. Cabia ao autor o fato constitutivo do seu direito. Cabia ao réu o fato modificativo e extintivo do direito do autor. E se o advogado da parte levanta esse ponto, ele já está demonstrando, tá? E ele está, um bom advogado ajuda o juiz a julgar a causa. E o juiz já pode julgar também automaticamente com aquelas alegações finais. Ele pode proferir essa sentença em audiência. Mas não é aconselhável fazer isso. Por quê? Pode passar algum problema. Pode passar algum ponto sem a devida atenção do juiz, que poderá ser corrigido posteriormente através de embargos de declaração.
Mas o juiz tem um prazo de 10 dias para proferir decisões. 2 dias para proferir despachos de mero expediente. Então, ele deve se valer e determinar a conclusão dos autos para proferir a sentença no prazo de 10 dias. Os memoriais seriam as alegações finais. O que seriam memoriais? Alegações finais através de memorial. Quando a causa for de grande complexidade, o juiz pode substituir as alegações finais por memoriais escritos, outorgando um prazo para ser concedido, para se juntar os memoriais. Olha, pelo princípio da celeridade processual, seria desaconselhável os memoriais, salvo, por isso é uma exceção, quando a causa for de extrema complexidade. Sugiro, como prazos para memoriais, prazos sucessivos. Primeiro, 10 dias para a primeira parte, para a parte autora, porque ela vai poder ter acesso aos autos, dar carga no feito, retirar o processo de secretaria e analisar a prova produzida. E depois, mais 10 dias ao réu. Pelo princípio contraditório e da ampla defesa, o prazo tem que ser sempre o mesmo, tanto para o autor quanto para o réu. Nessas hipóteses de petições incidentais e avulsas dentro dos processos. Proferida a sentença, essa sentença pode transitar em julgado se não for interposta a apelação. Ou embargo de declaração. O embargo de declaração cabível sempre que existir omissão, contradição e obscuridade. Mas esse é o tema da próxima videoconferência. E a apelação, no prazo de 15 dias, pedindo-se reforma, no caso de errores em injudicando, ou invalidação da decisão nas hipóteses de errores improcedendo. O que nós temos é o seguinte, que se a sentença não for recorrida, ela vai transitar em julgado. E se ela for uma sentença de mérito, de 269, com resolução de mérito, ela vai fazer coisa julgada material. E vai impedir o ajuizamento de nova e idêntica demanda. Porque a coisa julgada tem proteção constitucional no artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Agora, o que transita em julgado na sentença é a parte dispositiva. E existem problemas ou temas de trabalhos acadêmicos falando que as causas de pedido da petição inicial e a parte dispositiva também transitariam em julgado, para evitar que haja novo ajuizamento de causa com causas de pedir um pouco diversas, mas tratando mais ou menos sobre o mesmo ponto. E esse seria o procedimento comum ordinário. Então, nós temos, da petição inicial até a impugnação, a fase instrutória. Da conclusão dos autos até o despacho saneador, fase do saneamento. Da produção da prova até o meio da audiência de instrução e julgamento, até o término da coleta da oitiva das testemunhas, dos depoimentos das testemunhas, nós temos fase instrutória. Das alegações finais, sejam orais ou através de memorial escrito, até a sentença proferida pelo juiz, nós teríamos fase decisória. Nesse momento, encerra-se o procedimento comum ordinário. E essa divisão de fases é muito importante. Ela é muito importante para se identificar qual recurso cabível em determinadas situações. Agora, segundo o artigo 272, a segunda hipótese de procedimento comum é o procedimento comum sumário. E o procedimento comum sumário está no artigo 275 e seguintes do Código de Processo Civil. O procedimento comum sumário, ele é aplicável, como já dito antes, nas causas cujo valor não exceda 60 salários mínimos. Ou seja, se essa ação de cobrança fosse até 22 mil, 23 mil reais aproximadamente hoje em dia, ela poderia ser ajuizada pelo procedimento comum sumário. Nunca de 100 mil reais. Agora, independentemente do valor da causa, será o procedimento sumário nas causas de acidente de trânsito, nas cobranças de honorários, nas de condomínio, em face de condômino, na de arrendamento mercantil e assim por diante. Hipóteses do inciso 2 do 275. Então, se eu tenho um acidente de trânsito contra uma transportadora, uma viação, em que há responsabilidade objetiva, por exemplo, tá? Uma viação de transporte público, essa causa vai ser ajuizada pelo procedimento comum sumário, mesmo que se peça R$1 milhão de valor de causa. Qual é a diferença do procedimento comum sumário para o procedimento comum ordinário? Vamos apresentar desde já.
Petição inicial. Respeitam-se todos os requisitos do artigo 282, mas o artigo 276 exige que, além dos requisitos do 282, normais a todo processo de conhecimento pelo rito ordinário, exige também a apresentação de rol de testemunhas na petição inicial, de quesitos para eventual perícia e da indicação de assistente técnico. Caso o juiz verifique que o procedimento é comum, sumário, e a parte tenha ajuizado pelo procedimento comum ordinário, ele pode e deve determinar a emenda da inicial, porque a norma procedimental é cogente e obrigatória, e ela deve ser respeitada na petição inicial. Se ele determina a emenda para juntar rol de testemunhas, ele não vai alegar isso no despacho, obviamente. Se o juiz escrever isso no despacho, emenda inicial para apresentar rol de testemunhas, ele está aconselhando a parte, ele está ensejando a suspeição dele, de acordo com o artigo 135, inciso 4. Ele deve falar o seguinte: emenda inicial para adequar ao procedimento sumário. Artigo 276. Se por acaso o autor não emenda inicial ou emenda inicial sem indicar o seu rol de testemunhas, o juiz pode presumir que ele está renunciando à prova testemunhal. E se ele não apresenta os quesitos de eventual perícia, o juiz pode presumir que ele está renunciando à prova pericial. E se ele apresenta os quesitos, mas não indica assistente técnico, ele está renunciando ao assistente técnico, na própria emenda da petição inicial. Recebida a inicial, e se tiver requerimento de tutela antecipada, o juiz também pode deferir esse requerimento de tutela antecipada na petição inicial do procedimento comum sumário, ele determina a citação do réu. Mas o réu não é citado para responder a demanda no prazo de 15 dias. Ele é citado para comparecer numa audiência, que a gente chama de audiência de conciliação, instrução e julgamento, e comparecer pessoalmente ou através de preposto e apresentar a sua defesa. Agora, nós sabemos que temos prazos impróprios relativos ao procedimento comum sumário. Quando o juiz despacha a inicial, até o dia da audiência, tem que mediar um prazo de 30 dias. É impróprio. E a gente sabe que é muito difícil do juiz ter um prazo de audiência ou um horário vago de audiência de 30 dias do despacho inicial para a próxima audiência de conciliação, instrução e julgamento. E a gente sabe também que, às vezes, a citação ela não se realiza em 30 dias. E, no caso, deveria ser 20 dias. Por quê? Da juntada aos autos do mandado de citação, tem que mediar do dia da audiência à citação válida no mínimo 10 dias, para que a parte possa se preparar para apresentar resposta em audiência de conciliação, instrução e julgamento. Se a parte ré for fazenda pública, esse prazo é de 20 dias, no mínimo. Então, citado o réu para comparecer em audiência de conciliação, instrução e julgamento, e ele comparece na audiência, e ele foi citado 2 dias antes da audiência, ele pode alegar: pela ordem e excelência, eu fui citado há 2 dias atrás, e não está sendo respeitado o prazo do artigo 277 do Código de Processo Civil. E o juiz deverá redesignar a audiência de conciliação, instrução e julgamento e permitir ao réu a apresentação de resposta em audiência. Dessa forma, o que acontece? Se o réu comparece, foi regularmente citado com 10 dias de antecedência, e o réu comparece pessoalmente ou seu preposto, ele é acompanhado de um advogado. E o advogado com capacidade postulatória, ele pode apresentar resposta. E essa resposta pode ser escrita ou oral. Se ela for oral, ela vai constar na ata. A obrigação do réu ao contestar o procedimento comum sumário é a mesma do autor ao ajuizar a petição inicial. Se ele quer perícia, ele tem que indicar, ele tem que apresentar seus quesitos. Se ele deseja assistente técnico, ele já indica o assistente técnico na peça de resposta. Se ele tem prova oral a ser colhida, ele tem que apresentar o seu rol de testemunhas na resposta. O réu pode também apresentar incidentes processuais no procedimento comum sumário, os mesmos do procedimento comum ordinário. Mas esses incidentes deverão ser decididos na própria audiência, no despacho saneador. Então, o que nós temos? Procedimento comum sumário, síntese, petição inicial com rol de testemunhas, quesitos e assistente técnico. Réu citado com 10 dias de antecedência da audiência de conciliação, instrução e julgamento.
réu comparece pessoalmente na audiência ou por preposto e apresenta a resposta, também com rol de testemunhas e quesitos para eventual perícia. Feito isso, o juiz deve dar à vista à parte contrária para se manifestar oralmente, mediante impugnação oral a constar na ata, sobre a petição de resposta do réu, ou se manifestar também oralmente sobre a resposta do réu que constou na ata de audiência. Feito isso, o juiz vai proferir despacho saneador na própria audiência de conciliação, instrução e julgamento. E ele vai rejeitar as preliminares ou acatar as preliminares. Se ele acata as preliminares, por exemplo, de carência de ação, ele extingue o feito no 267. Se ele entender possível, ele pode também julgar antecipadamente a lide, da mesma forma que o procedimento comum ordinário, mas ele vai sentenciar na própria audiência. E se houver necessidade de produção de prova, ele vai designar a audiência de instrução e julgamento, também mediante um prazo impróprio de 30 dias depois daquela audiência de conciliação, instrução e julgamento. Agora, se houver necessidade de prova pericial, o juiz nomeia perito no próprio despacho saneador proferido em audiência. Só que não vai abrir vista de 5 dias para apresentação de quesitos e assistente técnico. Por quê? Eles já foram apresentados na petição inicial e na resposta. Realizada eventual perícia, abre-se vista para impugnação de laudo e produz-se prova oral em audiência de instrução e julgamento. E a audiência de instrução e julgamento tem o mesmo procedimento do procedimento comum ordinário. Ou seja, esclarecimentos eventuais do perito, depoimento pessoal das partes, oitiva de testemunhas e alegações finais orais. Feito isso, o juiz pode proferir sentença na própria audiência em 10 dias depois dessa audiência. No procedimento comum sumário, nós também temos a subdivisão em fases. Fase postulatória da petição inicial até a impugnação oral apresentada em audiência de conciliação, instrução e julgamento. Fase do saneamento, dentro da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Simples despacho saneador constando na ata de audiência. Fase instrutória, eventual prova pericial e coleta de prova oral em audiência de instrução e julgamento. Ou seja, acordo, eventual acordo, oitiva das partes, testemunhas. Encerra-se fase instrutória. Alegações finais dentro da audiência de instrução e julgamento até a sentença, fase decisória e final. No procedimento comum sumário, é importante destacar algumas coisas. Primeira delas, não é admissível intervenção de terceiros, nem ação declaratória incidental. Mas existem exceções. Nós temos 3 exceções ao cabimento da intervenção de terceiros. A primeira é a assistência. A assistência, tanto simples como litisconsorcial, do artigo 50 e 54 do Código de Processo Civil. A segunda seria o recurso terceiro prejudicado, previsto no artigo 499. E a terceira seria a intervenção fundada num contrato seguro, como, por exemplo, uma denunciação ali de uma seguradora em virtude de um acidente de trânsito. O procedimento sumário, ele deve ser mais rápido e célere do que o procedimento comum ordinário. Por isso, ele tem uma série de prazos a serem cumpridos. Mas, na prática, às vezes, isso não acontece. Porque o juiz, em virtude da complexidade da causa, pode converter o procedimento sumário em procedimento comum ordinário. Para terminar, nós deveríamos ter mencionado as hipóteses de intervenção de terceiros. A intervenção de terceiros é uma forma de correção do polo passivo, em alguns casos, ou de correção das hipóteses de partes no processo de conhecimento. Nós temos, entre as hipóteses de intervenção de terceiros, a oposição, em que um terceiro chamado opoente integra a lide e fala: o direito não pertence nem ao autor nem ao réu, ele é meu. Nós temos ainda a hipótese de denunciação da lide nas hipóteses de evicção ou para garantia de direito de regresso. Nós temos o chamamento ao processo e o exemplo mais clássico é a hipótese de responsabilidade solidária. Então,
chama-se ao processo determinado fiador, o fiador chama o outro fiador num contrato de locação, porque a ação foi ajuizada somente em face locatária e de apenas um fiador. Temos a nomeação à autoria, que essa sim é a hipótese de correção do polo passivo da demanda. Se determinada pessoa é detentora de terra e o autor ajuiza uma ação de reintegração de posse contra o detentor pode, dentro do prazo de resposta, alegar: não, eu sou mero detentor e quem praticou o eventual esbulho possessório foi fulano de tal. E essas são as hipóteses de intervenção de terceiros. Saibam que foi um prazer falar sobre o processo de conhecimento para vocês, principalmente em primeiro grau de jurisdição. Essa videoconferência não esgota os temas, mas ela pretendeu apenas apresentar o panorama desse tema e espero estar com vocês em outros tipos de videoconferência. Muito obrigado. Gostaríamos de agradecer a presença do professor Magno Frederici Gomes, que falou hoje na série Panorama Cursos sobre o panorama do processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição. Muito obrigada, professor, pela presença. Seja bem-vindo e até uma próxima oportunidade.